Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História, dando sequência aí às nossas aulas do 8º ano. Vamos falar um pouquinho sobre Revolução Industrial, as suas consequências, né? As várias fases aí da Revolução Industrial e mostrar para vocês que a Revolução Industrial não é uma coisa que aconteceu no passado. Ela ainda está acontecendo, ela ainda está transformando a nossa sociedade. Vamos falar um pouquinho também sobre as mudanças que a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial levaram aí à sociedade, né, a forma de organizar, a sociedade se organizarem, de ocupar o mundo, ocupar os espaços e a relação com a natureza. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as consequências também da Revolução Industrial, certo? Esse é o tema aí da nossa aula. Bom, primeiro vamos começar aqui com as imagens, né, como nós geralmente fazemos na nossa aula. Nós temos aí algumas imagens mostrando aí algumas das consequências da Revolução Industrial, né? Olhando essas imagens aí, o que vocês têm a me dizer? Nós estamos vendo ali uma divisão social, onde a gente tem uma figura lá em cima, um burguês, o dono da fábrica, né? Os trabalhadores lá embaixo sustentando toda essa produção do mundo do trabalho, né? Nós temos ali uma locomotiva, né? Um trem, também é uma das consequências da Revolução Industrial. Nós temos uma aglomeração de pessoas ali, uma cidade, né? Esperando o metrô, o trem para ir para o trabalho, né? Isso aí também, o aumento de número de pessoas vivendo nas cidades vai ser uma das consequências. Temos a própria indústria, né? As cidades vão começar a ter parques industriais cada vez maiores, a produção dos produtos vai aumentar muito, né? E a consequência disso nós temos ali logo abaixo a poluição, né? Poluição, seja poluição sonora nas cidades, mas principalmente a poluição nos rios e a poluição no ar, né? Com essa fumaça aí expelida pelas fábricas, pelos automóveis, né? Então temos essas consequências. Outras imagens ali. Esse relógio aqui bem no centro simboliza aí que o tempo, a forma de organizar o tempo também mudou. Nós vamos ver na aula, né, que o relógio passa a dividir o dia das pessoas, né, a partir da Revolução Industrial, né. Nós temos também a consolidação do capitalismo e do consumismo, né, essa ideia de comprar, 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 e aí temos essa imagem logo abaixo aqui mostrando as liquidações, né, essa ideia das compras e do capitalismo, esse núcleo do capitalismo. Temos lá na outra ponta também, né, uma ideia passando a imagem da globalização, também é uma das consequências. Então, bom, e temos aqui ao lado um aperto de mão ali entre os homens e as máquinas, né, as máquinas aí fazendo parte da produção. Tá? Isso aqui são algumas das consequências, então vamos detalhar elas mais à frente. Mas antes, vamos diferenciar as revoluções industriais, né? Eu falei que a Revolução Industrial é uma coisa constante, é uma coisa que ainda está acontecendo. Ela começou lá no século XVIII, né, a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Tivemos uma segunda Revolução Industrial, que já vai ampliar para outros espaços. E atualmente nós estaríamos na terceira Revolução Industrial. Vamos conhecer um pouquinho as características de cada uma delas. Primeira Revolução Industrial, então, no século XVIII, entre os anos ali de 1780, mais ou menos, até 1850, tá? O local ela acontece na Inglaterra. A fonte de energia vai ser o carvão, né? Então essas máquinas, essas primeiras máquinas que vão revolucionar aí a produção e o trabalho, o mundo do trabalho, vão ser movidas aí pelo carvão, né? Que é justamente essa máquina que está aqui, ó. Nessa ilustração é uma máquina a vapor, né? O motor a vapor, ele foi criado lá pelo Watts lá em 1765. E aí esse motor vai ser a força motriz, então, dessa produção industrial, da primeira revolução industrial, tá? É a máquina a vapor. Vocês sabem como que ela funciona, né? Você coloca lá carvão, aquece, tem uma caldeira, você aquece a água ali, e aí essa água começa a ferver e começa a soltar o vapor, né? E esse vapor vai movimentar as estruturas e a máquina vai se movimentar sozinha, tá? Então, essa ideia por trás aí dessa máquina que foi inventada, né, e foi usada para movimentar, por exemplo, o tear, né? A primeira indústria que vai se desenvolver na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial na Inglaterra, vai ser a indústria de tecidos, a indústria têxtil, né? Então o tear, né, as máquinas lá de produzir os tecidos vão ser movimentadas aí com esta tecnologia, né, com essa máquina a vapor, tá? Além disso, o motor a vapor vai levar à produção da locomotiva a vapor, né? Então as Maria Fumaça, né, aquele trem, né, vai botando lenha lá, e aí
o vapor faz o movimento das rodas e o trem ele vai andando. Essa ideia então da máquina a vapor, do motor a vapor, vai levar uma revolução também nos transportes, né? E aí essas locomotivas vão ser usadas nesse momento na primeira revolução industrial para transportar as mercadorias, né, que estavam sendo produzidas nas cidades em direção aos portos ali para ser exportadas, né, para ser vendidas, tá? Características, então, dessa primeira revolução industrial, um pouquinho disso que eu falei, né? Substituição da energia produzida pelo homem pela energia como o vapor, né? Outras energias que foram usadas também, a energia eólica, né? Do vento, ou a energia hidráulica, né? Com os moinhos d'água lá, né? Essas energias já vinham sendo utilizadas, mas é a máquina a vapor que vai revolucionar, né? todo esse período aí. Além disso, nós vamos ter a substituição da produção artesanal, conforme nós vimos na aula passada, né? Na primeira aula sobre Revolução Industrial. A produção antes era artesanal e agora ela passa a ser feita nas fábricas, na indústria, com o auxílio de máquinas. Tá? Então, a manufatura, que é a produção artesanal, vai ser substituída pela maquinofatura. Tá? Aliás, né, a primeira produção industrial, a produção artesanal, depois nós vamos ter a manufatura, né, e aí, por fim, a maquinofatura, quando de fato acontece a introdução das máquinas, né, na produção industrial. E por fim, a existência aí de novas relações de trabalho, nós vimos também na aula passada, aonde agora nós temos uma divisão social, onde nós temos de um lado, os donos das fábricas, os donos dos chamados meios de produção, né, que são as máquinas, né, a matéria-prima e o produto final. E do outro lado, nós vamos ter aqueles que não têm nada, que são os proletários, que têm apenas a sua força de trabalho. Eles vendem a força de trabalho nas fábricas, né, trabalham lá em turnos em troca de um salário. Né? Então a gente tem essa divisão. Os donos, né, os chamados burgueses, ou os donos das fábricas, né, donos das matérias-primas e do produto final, e do outro lado aqueles que não têm nada e apenas podem vender a sua força de trabalho, que é o proletariado. Falamos isso na aula passada também. Como consequência, então, dessa primeira revolução industrial, nós vamos ter principalmente essa divisão, né, divisão da sociedade em burgueses, os donos das fábricas, e operários, a mão de obra assalariada. Mas vamos ter também uma aceleração, aí, ainda não completa, mas uma aceleração da produção, né? Vai começar a ter o sistema fabril, a gente vai falar um pouquinho mais das consequências mais à frente da nossa aula. Tá? Temos também a segunda revolução industrial. Bom, a segunda revolução industrial é o período que vai ali de meados do século XIX, então 1850, até a metade mais ou menos do século XX. Tá? Dessa vez, essa revolução não vai estar localizada apenas na Inglaterra, ela vai se espalhar primeiramente pela Europa, mas também em outros continentes, vai chegar aos Estados Unidos e lá na Ásia vai chegar principalmente ao Japão. Tá? Muda a fonte de energia, né? Se antes era o carvão, né? Agora a fonte de energia vai ser o petróleo e a eletricidade, né? O petróleo, o combustível que vai movimentar as máquinas, e a eletricidade, porque as máquinas agora vão ser outro tipo de máquina, a máquina com um motor de combustão interna, né? Que é basicamente o motor que os carros usam, né? É aquela ideia de que você injeta lá o combustível, você tem uma reação lá, uma explosão, e aí as peças do motor vão se movendo com essa explosão, com essa combustão interna, e aí esse motor vai funcionando baseado no petróleo, né, no combustível feito de petróleo, seja a gasolina, seja o diesel, né, o que foi. Tá? E aí nós vamos ter também, como desenvolvimento tecnológico dessa segunda revolução industrial, já os automóveis, né? Esses primeiros automóveis, não os automóveis de hoje, tá? Mas aqueles primeiros automóveis, vocês podem ver na foto ali, os primeiros carros que vão surgir, né? E além disso, bondes, né? A luz elétrica, agora tem energia elétrica, então a luz elétrica começa a iluminar as cidades eram iluminadas com fogo, né? Com lampião, agora a energia elétrica vai começar a iluminar as cidades, né? Nós vamos ter uma revolução também aí nas formas de comunicação, com a invenção do telégrafo e do telefone, né? Esse telefone antigo ainda, telefone fixo ainda, né? Mas nós vamos ter essa mudança, essas primeiras mudanças, tá? E aí a gente vai ter uma série de características nessa segunda revolução industrial, que é um aumento mais gigantesco da produção. Tá? Então a produção ela passa a ser em massa, tá? E são produzidos bens de produção também, ou seja, são produzidos bens que produzem outros bens, são produzidos máquinas,
tá? Então, se na primeira Revolução Industrial o material que eles usavam para fazer as máquinas era o ferro, agora começa o uso do aço, né? Fazendo máquinas, e aí essas máquinas são vendidas para as indústrias e aumenta muito a produção. Tá? A gente tem também uma busca por matérias-primas e por mercados, né? Já que você está aumentando a produção, você precisa vender, então você tem que procurar novos mercados, e aí isso vai levar a Europa ao chamado imperialismo, onde eles vão colonizar ali os territórios da África e os territórios da Ásia, tá? Algumas regiões da África e da Ásia vão ser invadidas e disputadas ali entre os povos europeus, mas isso é assunto mais à frente aí, nós ainda vamos ver isso mais à frente, tá? Além disso, a gente tem uma racionalização da produção, ou novas formas de produção, né, que é a divisão do trabalho, nas teorias de dois caras, né, o Taylorismo e o Fordismo. Né, são teóricos que vão estabelecer ali regras, né, falando que cada um tinha que cuidar de uma parte da produção, né, você tinha que usar racionalidade para explorar mais o trabalhador, né, aumentar o trabalho, a produção, né, em menos tempo. Ele tem que produzir mais em menos tempo. E aí o Fordismo vai ser responsável pela ideia de linha de produção, né, onde cada um faz um pedacinho, aí passa para o outro complementa, o outro faz outra coisa. Né, então essa ideia da linha de produção vai surgir nesse momento. Tá? Com isso, nós temos uma desvalorização da mão de obra, os salários. Né, o cara trabalha muito mais e o salário dele não aumenta, ele produz muito mais, o salário dele não aumenta, né, tem uma exploração do trabalhador e temos a instituição de uma fase do capitalismo que é chamada de capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista, onde as grandes empresas, né, vão investir em ações, vão começar a vender ações na bolsa de valores, e aí elas usam esse dinheiro para aumentar a produção, aumentar o seu tamanho e tornar grandes monopólios, né, onde uma determinada empresa monopoliza ali a produção de um determinado bem, né? Só ela produz este bem. Né? Então isso aí começa a surgir nessa fase do capitalismo a partir da segunda revolução industrial. Tá? E além disso nós temos o aumento das cidades. Né? E as cidades agora com ruas iluminadas, né? Com carros circulando, a gente vai ter um aumento das cidades. Muitos desses trabalhadores vão morar em locais que não são adequados, então a gente tem um aumento das cidades, um aumento da violência também, né, da exploração, porque muitos deles são pobres, então começam a ter que a roubar, né, até essas coisas. Então vai ter a instituição também das guardas, da polícia, né, vigiando ali as cidades, as ruas das cidades. Né? Então a gente vai ter essa ideia da cidade moderna, da cidade industrial surgindo aí nesse momento. Tá? Então essa é a segunda Revolução Industrial, lá no século XIX. E por fim, nós temos a terceira Revolução Industrial, né, que é a revolução na qual nós estamos, segundo alguns teóricos. Né? Ela começa a partir do século XX, ali, né, meados do século XX, e é a revolução onde a tecnologia vai dar um salto tremendo, vai dar um boom tremendo, então a gente vai ter a tecnologia, a ciência, né, vai fazer parte aí da produção da tecnologia. Né? Então o campo científico vai desenvolver novas tecnologias, como, por exemplo, os satélites. Né? Nós temos aí a televisão, nós temos, né, novas formas de comunicação, o telefone, né, vai melhorando cada vez mais até chegar aí nos smartphones, né, que nós temos hoje. Nós temos o próprio computador aí entrando em cena, né? Temos o campo científico, né, os laboratórios usando máquinas cada vez mais especializadas para a produção aí, né, de novos produtos. Né? E temos a robótica, né, que é a substituição aí de grande parte da produção por robôs, por máquinas. Né? Então, características aí da terceira revolução industrial vai ser essas indústrias de alta tecnologia se desenvolvendo, né, através da área da genética. Né? Então a gente começa a entender melhor, estudar as doenças através da genética, né, do campo da área científica, que usa máquinas, que usa tecnologia também. Tá? A gente tem a robótica, a gente tem a informática, tem as telecomunicações, né, a eletrônica. Nós temos todo esse desenvolvimento desses campos que vai mudar o mundo e vai dar um mundo a essa cara que a gente tem, que o mundo nosso tem hoje. Né? E aí nós temos também novas formas de divisão do trabalho, nós temos a globalização atingindo, né, o mundo todo, aí, então os produtos agora circulam mais facilmente, né, as pessoas se locomovem mais fácil, nós temos os meios de transporte já, o avião inclusive sendo utilizado para transportar pessoas rapidamente. Né, então temos toda essa revolução, né, da cultura
da produção científica, da tecnologia, né, a televisão, né, a internet, tudo isso vai ser fruto aí dessa terceira revolução industrial, a terceira revolução industrial em que nós estamos hoje, tá? Que é bem mais rápida do que as outras, né? As transformações acontecem mais rapidamente. Vamos voltar lá na primeira revolução industrial. O que aconteceu com o trabalhador, né? Nós vimos lá que houve uma separação. Nós temos os burgueses que controlam aí a produção e nós vamos ter, controlam os meios de produção e nós vamos ter os trabalhadores, o operariado, que são aqueles que trabalham nas fábricas. Como que era o trabalho nas fábricas? Não tinha leis trabalhistas nesse momento, né? Lá na primeira Revolução Industrial. Então, a jornada de trabalho era extremamente alta, as pessoas chegavam a trabalhar aproximadamente, né, até 18 horas diárias, então o dia tem 24 horas, 18 horas do dia ele passava trabalhando, né? Essa era a jornada de trabalho. Chegava em casa só para dormir e já voltar para o trabalho. Não tinha, os salários eram extremamente baixos, né? Porque não tinha leis trabalhistas para proteger o trabalhador. Tinha também castigos físicos, às vezes era usado se você fizesse alguma coisa errada no trabalho, se você não estivesse atendendo a expectativa do empregador. Como não tinha leis trabalhistas, ele podia ser demitido a qualquer momento, e aí tinha fila de desempregados, pessoas querendo trabalhar, então era fácil contratar as pessoas, e as pessoas recebiam salários, aceitavam receber salários, né, ridículos, porque não tinha outra coisa, tinha que sobreviver, né? Então a gente não tinha férias, não tinha descanso semanal remunerado, né, o domingo ou o sábado aí para descansar. Não tinha também leis que proibissem o trabalho das crianças, né? Não tinha regulamentação do trabalho das mulheres. Então nós temos aí um período muito problemático, tá? Os acidentes de trabalho eram constantes, né? As pessoas às vezes trabalhando ali 18 horas por dia ficavam, né, tinham problemas da saúde, problemas né, na fisiologia mesmo, ou se acontecesse algum acidente de trabalho, ela não tinha a quem recorrer, né, então tinha todos esses problemas. A condição de trabalho era péssima. Tá? Além disso, foi imposta aos trabalhadores uma disciplina fabril. Né? Então, não é o trabalhador mais que define o ritmo do trabalho, quem define o ritmo do trabalho é a empresa, é o empregador, então ele tem que produzir, ele é incentivado ali, ele tem que acelerar a produção, para produzir cada vez mais em menos tempo, né? E aí gerar mais lucro, tá? E nós temos a introdução do ritmo do relógio, e isso é uma mudança importante, tá? Uma das consequências aí, né? Porque tinha que marcar lá o início de um turno, o fim de outro turno, né? A hora que você entra no trabalho, a hora que você sai, né? O tempo que você vai sair para almoçar, voltar, né? Tudo isso é marcado pelo relógio. A nossa sociedade hoje é totalmente marcada pelo relógio, né? A gente tem hora para tudo. Começa aí, então, na Revolução Industrial. Inclusive, os relógios públicos começam a ser instalados nas cidades, né, que estão crescendo ali, nesse movimento que nós vimos, nesse momento, né, para as pessoas poderem regular ali o seu dia e saber os horários, tá? Outra coisa que vai acontecer é o movimento de luta dos trabalhadores. Os trabalhadores, nessas péssimas condições de trabalho, começam a se organizar. E aí eles vão começar a lutar por direitos. Tá? E aí isso começa lá na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial. Né? Nós temos o ludismo, o cartismo e as trade unions, que vão surgir nesse momento. O ludismo foi o primeiro movimento, que eram os conhecidos quebradores de máquinas. Quando as máquinas começam a invadir as indústrias, né, os trabalhadores se sentem ameaçados. Opa, essas máquinas aí vão substituir, vão tirar o emprego das pessoas. Então tem esse movimento chamado de ludismo, que quebrava as máquinas. Né? Os trabalhadores invadiam as fábricas e quebravam as máquinas, que eram símbolo da opressão e uma ameaça para o trabalhador. Outro movimento de luta do trabalhador foi o cartismo, né? Onde eles começaram a escrever cartas e enviar aí para as autoridades e para o parlamento inglês, pedindo lá a regulamentação, né, das leis que melhorassem o trabalho, né, questão da jornada de trabalho e também a participação dos trabalhadores nas eleições, né, na política. Então eles começam a enviar cartas lá. E por fim, as trade unions, que é uma organização de operários, né, que vai representar os operários de uma determinada empresa, que se uniam ali, e unidos eles são mais fortes, eles vão organizar greves, né, fazer piquetes, fazer mobilizações, e aí vão lutar por direitos. Né? Essas trade unions, né, que é o nome lá em inglês, na Inglaterra, vai ser a origem dos que nós chamamos hoje de sindicatos. Né? Sindicatos aí dos trabalhadores de qualquer área tem surge aí desse movimento. Tá?
Outros impactos, então, da Revolução Industrial, né? As cidades começaram a ficar com essa cara aí, ó, né? Aquela cidade que tinha árvores, que tal, aquilo lá não era mais desejado. Agora a cidade moderna, a cidade que tinha progresso, né? A ideia de progresso está vinculado às indústrias, às fábricas, né? E as cidades foram então ficando com cada vez menos áreas verdes, né? Nós temos então a consolidação do sistema econômico do capitalismo, né, que é baseado aí no lucro, né, na exploração do trabalhador e no consumismo, né, as pessoas têm que comprar, então as pessoas começam a ser incentivadas a comprar cada vez mais, né, para justificar a produção, né? Então nós temos como consequência aí, né, esse impacto nas cidades, né, que nós vimos aí, nós temos a consolidação do capitalismo, a circulação das mercadorias no mundo todo, principalmente agora na segunda e na terceira revolução industrial, né, com o que nós chamamos de globalização, que vocês já devem ter estudado aí em geografia, né? Temos um aumento da divisão social, né? Os burgueses vão se enriquecendo cada vez mais, e os proletariado cada vez mais explorado vai ficando cada vez mais pobre, então a gente tem uma diferença aí na desigualdade social cada vez maior, né? E aí os reflexos disso nas cidades. As cidades crescem, né? E aí tem as periferias, tem os bairros lá onde tem as casas dos mais pobres, né? Essas regiões mais violentas, né? Porque as pessoas passam dificuldade, né? E aí temos toda essa transformação no crescimento das cidades e na vida urbana, né? E como eles viviam muitas vezes em casa que não tinham condições sanitárias, não tinha saneamento básico, não tinha água, né? Então você tem proliferação de doenças, né? Epidemias, tudo isso faz parte aí desse movimento, tá? Outra coisa é o impacto no meio do ambiente, né? Então nós vimos lá a mudança nas cidades, as cidades começam a ficar com essa cara, com cada vez menos áreas verdes, né? E essas fumaça, né? Seja a fumaça das fábricas ou a fumaça dos próprios automóveis que vão ser introduzidos aí na segunda revolução industrial, né? Tudo isso causa impactos na preservação do meio ambiente, né? Então a gente tem também desmatamento, né? Seja para pegar matéria-prima para ser usada nas fábricas, a produção das fábricas, ou para aumentar ali as áreas das cidades, né? Nós temos também a poluição do ar, a poluição dos rios e a poluição sonora nas cidades, né? E por fim, a revolução nos transportes, né? Com a introdução aí primeiro das ferrovias, dos trens, né? Depois dos bondes, dos carros. Então o mundo, vamos dizer assim, que fica menor, né? Porque fica mais rápido circular de um local para o outro, né? Lá na primeira revolução industrial, né, tem uma viagem que era, por exemplo, uma viagem que durava 12 horas, né? Quando era feito a cavalo ou a pé, ela passa a ser feita mais rapidamente. Em 2 horas você está no destino. Então, temos a diminuição dos espaços, né? E temos, com a luz elétrica, uma coisa interessante é que antes da luz elétrica, quando anoitecia, acabava a vida nas cidades, né? Todo mundo ia dormir, não tem o que fazer, ninguém enxerga nada. Com a luz elétrica, as fábricas começam a produzir durante a noite, então a gente tem turnos noturnos de trabalho, né? A fábrica está produzindo ali 24 horas por dia, né? Então a gente tem uma vida noturna que surge aí nas cidades como consequência aí desta revolução industrial, certo? Então, meninos, a ideia era passar para vocês aí como que as fases das revoluções, da primeira, da segunda e da terceira revolução industrial, né, as consequências da revolução industrial. O nosso foco lá é a primeira revolução industrial, mas a ideia também de mostrar que isso foi um movimento constante que até hoje, né, está nos atingindo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer as atividades do PET, tá? E aí, semana que vem a gente volta com mais aulas. Um abraço para vocês e até mais.